Eu sei que para a maioria das pessoas que já têm o hábito de viajar, esse pode ser um tema meio bobo. Para mim é natural, quanto mais eu viajo, mais eu quero viajar e mais eu vou aumentando a lista de destinos que eu quero conhecer. Às vezes a inspiração vem numa foto numa rede social, numa matéria que eu vi na internet, num documentário que a gente viu passando na televisão. Tudo vira viagem. Mas não é assim para todo mundo. Tem muita gente que na hora de marcar as férias fica meio sem saber para onde ir, como escolher uma opção que seja legal para essa viagem. Muita gente também nunca fez uma viagem internacional e fica na dúvida de qual seria um país bacana para essa primeira vez, para ter essa primeira experiência. É com essas pessoas que não têm uma listinha de destinos decorada de cabeça que eu quero conversar hoje. Nesse vídeo, eu vou te dar um passo a passo para usar na hora de definir o seu destino das férias. Uma sequência de perguntas que você pode fazer para você mesmo sempre que quiser simplificar essa escolha. Eu sou Marina Heimer e esse é o canal do Imagina na Viagem. A primeira pergunta que você precisa responder aqui é quanto de dinheiro eu tenho para gastar nessa viagem. E aí a gente está englobando tudo. Passagem aérea, hospedagem, passeios, o que você vai gastar para comer, todos esses custos. Qual é o valor que você pode colocar nesse projeto? A não ser que você tenha muita liberdade financeira, um orçamento ilimitado, isso, querendo ou não, vai afunilar as suas possibilidades de escolha de destino. Mas, junto dessa pergunta, tem uma segunda que também é super importante nesse começo e vai ajudar a clarear mais essas possibilidades, que é qual é o estilo da viagem que eu quero ou que eu estou disposto a fazer. Porque existem várias maneiras de viajar e cada uma dessas maneiras vai exigir um esforço financeiro diferente também. Por isso que eu acho que essas duas primeiras perguntas precisam ser pensadas juntas. Se você quer fazer uma viagem super confortável, ficar num hotel bem bacana, ir em restaurantes que sejam mais sofisticados e você não tem uma folga muito grande de grana para investir, talvez o ideal seja escolher um destino nacional ou um destino aqui na América do Sul, onde a gente ainda tem uma certa facilidade com o câmbio. Por outro lado, se você topa ficar em hostel, fazer mercado e preparar a sua própria comida, se você topa pegar um voo que tenha várias conexões, desde que ele tenha um preço legal, aí com aquela mesma quantidade de dinheiro, você já vai ter mais possibilidades. Você pode, de repente, pensar num destino na América do Norte, na Europa, na Ásia, enfim. Porque apesar do orçamento apertado, esse estilo de viagem costuma também sair muito mais barato, mesmo quando para lugares mais distantes, com um câmbio mais desfavorável e tal. Então, nesse primeiro momento, eu acho que pode ser um momento legal de equilibrar os pratinhos. Primeiro, entender quanto você está disposto a gastar. E aí, se esse valor afunilar muito as suas possibilidades e você não quiser se prender aos destinos que estão aqui mais perto, definir o que você está disposto ou disposta a abrir mão. Quais são os confortos dos quais você abriria mão para garantir uma viagem para mais longe, para um continente que você talvez tenha mais curiosidade de conhecer. Uma outra pergunta bastante importante para se fazer na hora de definir esse destino de viagem é quando eu vou poder viajar. Eu posso escolher uma data ou tem que ser uma data específica para essa viagem acontecer? Muita gente que trabalha num emprego convencional tem época certa para tirar as férias. E a galera que costuma viajar em família tem a questão das férias escolares. Enfim, essa questão da data é uma coisa muito importante para você levar em consideração na hora de você fazer a escolha do destino. E aí eu posso te dar exemplos que são fáceis para você entender essa importância. Se as suas férias vão ser em julho, no meio do nosso inverno, talvez não seja a melhor ideia considerar uma viagem para as praias do Nordeste. Mas esse é só um exemplo. Cada lugar vai ter as suas peculiaridades, vai ser mais legal de conhecer numa época ou em outra, então vê direitinho qual é a época da sua viagem e pesquisa por lugares que são mais legais especificamente naquela época. O Canadá, por exemplo, eu já falei dele num vídeo aqui no canal, é um país que eu considero super bacana para quem pode viajar em outubro, porque outubro é o mês de outono deles e a vegetação fica linda. É realmente uma experiência muito legal.
Se você tem abril para viajar, você pode de repente pensar nos Países Baixos, porque é justamente o mês que eles abrem o Keukenhof, que é o maior jardim de tulipas do mundo. Só funciona num período curtinho do ano. Se você vai tirar férias no meio do ano e quer ficar aqui mais pertinho, aí você pode pensar numa viagem para a Argentina ou para o Chile e pode aproveitar para ver a neve, já que é uma coisa super incomum para gente que mora aqui no Brasil. Essa abordagem pode levar em consideração as suas preferências de clima também. Então, se você só tem janeiro para viajar e você não gosta de frio, o ideal é que você fique no hemisfério sul mesmo, porque esse é um mês de inverno no hemisfério norte e as temperaturas costumam ser bem baixas. Enfim, essa questão da data pode e deve influenciar bastante na sua decisão. Mais uma pergunta que você pode fazer para ajudar nessa escolha é quanto tempo eu tenho disponível para essa viagem? Você tem orçamento ilimitado, mas só tem 10 dias de viagem? Não adianta querer fazer uma volta ao mundo porque o dinheiro até pode dar, mas o tempo não vai deixar. Essa é uma hora que a gente precisa ser bem realista e eu sei que é difícil, principalmente nas primeiras viagens que a gente faz. Às vezes a gente fica um tempão juntando uma grana para fazer uma primeira viagem para a Europa, por exemplo, e aí quando chega a hora, a gente já passou tanto tempo esperando por aquilo que tem uma sede quase incontrolável por conhecer o maior número de coisas e cidades no menor tempo possível. Eu tô dando o exemplo da Europa aqui porque é o mais clássico. Como os países em geral são pequenos, fica tudo bem juntinho e realmente em um dia você consegue cruzar 2, às vezes 3 fronteiras. Eu mesma já caí nessa armadilha uma vez e o que eu posso te dizer, com base na minha própria experiência, é não vale. Então responde, quantos dias essa viagem pode durar? E aí afunila as suas escolhas com base nisso. Talvez uma viagem de 5 dias seja legal para um destino mais pertinho, porque você não vai precisar passar tanto tempo em aeroporto e avião, não vai chegar tão cansado, nem vai precisar se adaptar a um fuso horário. Uma viagem de 10 dias pode ser bem bacana para um destino já mais distante, desde que você não coloque muitas bases no seu roteiro. Se você tem um mês, aí já dá para ter mais flexibilidade, dá para investir em roteiros que sejam mais complexos, com mais bases diferentes, pode rodar por países diferentes nesse tempo, ou você pode se animar para uma experiência bem diferente do lugar comum e passar esses 30 dias todos numa única cidade para ter uma coisa mais próxima da experiência de viver naquele lugar. Foi o que a gente fez em Roterdã em 2020 e já tem uns vídeos falando dessa viagem aqui no canal, que eu vou deixar em cards aqui em cima. Outra pergunta que pode balizar a sua escolha é quem vai me acompanhar nessa viagem? Quem vai viajar comigo? E aqui eu digo pode porque você pode usar isso como base para ajudar nesse processo, mas você não precisa fazer isso se você não quiser. É só uma possibilidade que talvez te ajude. Então, por exemplo, eu sou uma mulher viajando sozinha. Eu, particularmente, agora Marina falando. Eu prefiro não ir para lugares onde eu sei, por relatos de outras mulheres, que talvez eu vá ter algum tipo de problema, que eu vá me sentir acuada. Enfim, eu vou dar preferência para aqueles lugares que eu acho que vão ser mais seguros para mim, enquanto uma mulher viajando sozinha. Algumas pessoas, alguns pais, também vão preferir fazer escolhas diferentes, levando em consideração se essa viagem vai ser uma viagem em família, com os filhos, com crianças e tal, ou se vai ser uma viagem só do casal. Mas tem várias outras possibilidades. Você pode estar viajando com seu marido ou a sua esposa na sua lua de mel. Ou você pode estar planejando uma viagem com os seus amigos durante o carnaval. São 2 viagens completamente diferentes e a sua escolha de destino pode levar isso em consideração. Aí a gente cai em mais uma pergunta importante que meio que anda junto com a anterior, que é: a minha viagem tem um motivo especial? Como eu falei, pode ser uma viagem específica para curtir o carnaval, pode ser uma viagem de lua de mel, pode ser uma viagem para comemorar o aniversário de um filho ou uma comemoração de aniversário de casamento. Ou pode ser só uma viagem de férias e tudo bem também. Mas se a sua viagem tiver uma ocasião especial por trás, um motivo, essa comemoração pode já servir como pista na hora de pensar no melhor destino. Essa é, aliás, uma das melhores pistas que você pode ter e afunila bastante as suas opções. Mais uma coisa que você pode levar em consideração é o estilo da viagem que você quer ter. E agora eu não estou falando em relação à grana, mas sim da vibe da viagem. Eu acho que a pergunta que você pode se fazer e que encaixa melhor é:
Eu quero uma viagem para relaxar, para descansar, ou eu quero uma viagem mais agitada com 1000 coisas para ver, fazer. É óbvio que tem destino que dá para aproveitar dos dois jeitos, mas tem alguns que vão ser mais compatíveis com um tipo específico de viagem. Você pode escolher, por exemplo, passar as suas férias nas Maldivas, e isso é mais compatível com uma viagem de mais relaxamento, para você curtir mais o hotel, não ter muita hora, não ter compromissos. Isso também vale se de repente você escolher um resort ou um hotel fazenda aqui no Brasil. São viagens que são mais tranquilas, sem agenda, que a gente geralmente procura quando a gente está numa de relaxar mesmo. Ou você pode estar afim de fazer uma viagem mais agitada, daquele tipo que a gente sai do hotel de manhã e só volta de noite, assim, que bate perna o dia inteiro, visita museu, visita parque, ou faz atividade de aventura. Nesse caso, aí você vai focar a sua busca em lugares que te ofereçam isso, essa agitação, seja ela mais cosmopolita ou mais aventureira. Aliás, essa é mais uma pergunta que eu sugiro que você faça para escolher o seu destino de férias. Eu quero um lugar mais urbano ou um lugar que me proporcione um contato mais próximo com a natureza? Ou eu quero os dois? Porque assim como na pergunta anterior, é óbvio que a gente consegue encontrar lugares que podem oferecer as duas coisas, mas às vezes a gente está afim só de uma dessas coisas, e aí dá para ir peneirando as opções com base nisso. Se eu quero uma experiência num lugar mais cosmopolita, eu posso escolher uma grande capital, Nova York, Santiago, eu posso ir para Tóquio, para Londres. Se eu quero um lugar com foco mais na natureza, também tem 1000 lugares que vão me possibilitar isso. Aqui no Brasil a gente vai ter as Chapadas, tem o Jalapão. Você pode ir para o Ushuaia, na Argentina, que tem uma pegada mais de turismo de aventura. Você pode ir para as praias do Sudeste Asiático, para o sul da Itália, que tem umas cidadezinhas menores, com praias que são maravilhosas. Enfim, eu posso ficar aqui anos listando 1000 exemplos. E por último, vale se perguntar quanto tempo eu tenho até essa viagem. Dá para organizar uma viagem grande para um destino mais longe em pouco tempo? Até dá, principalmente se você já tiver alguma experiência nisso. Mas se essa é a sua primeira vez viajando, o ideal é que você tenha tempo para pesquisar direitinho, para conseguir montar toda a estrutura dessa viagem e também para descobrir quais são os documentos que você vai precisar ter para essa viagem acontecer. Talvez você ainda precise até tirar alguns deles, tipo visto, passaporte, carteira de vacinação internacional, e isso pode levar um tempinho. Então, se você tem uma viagem para fazer no mês que vem, o ideal é pensar num destino mais simples, que não precise de um visto, de vacinas e por aí vai. Essas são algumas das perguntas que você pode se fazer na hora de decidir o seu próximo destino de viagem. É óbvio que essa lista pode aumentar, você pode colocar nela questões pessoais suas, coisas que importam para você. Tem gente que vai limitar a escolha a lugares que tenham boa infraestrutura, outras pessoas talvez restringam as possibilidades só aos lugares que têm fácil acesso, que não precisem de 1000 horas num avião para chegar, por exemplo, ou lugares que sejam mais fáceis com a questão da língua para quem não fala um outro idioma além do português. Aliás, se essa ainda é uma barreira para você, se você sente insegurança em viajar porque você não fala outro idioma além do português, eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso, com dicas para facilitar a comunicação em qualquer lugar do mundo. Sobre a escolha do seu destino, o ideal é que você relacione essas perguntas num papel e junte com outras questões que possam ser relevantes para você. Depois de todas essas respostas, você vai ver como as possibilidades afunilam bem e aí fica muito mais fácil de decidir. Bom, eu espero ter te ajudado com esse vídeo. Eu vou ficando por aqui, mas semana que vem tem mais vídeo novo aqui no canal. E se você gosta desse papo de viagem, já aproveita para se inscrever e ativar as notificações para seguir acompanhando a gente por aqui. Antes de ir embora, não esquece também de deixar o seu joinha aqui embaixo no vídeo. Um beijo e até a próxima!